Prontinho, galera. Então, bom dia aí para vocês mais uma vez. Hoje a gente começa um segundo módulo do nosso curso, a segunda parte. Tá? O que a gente viu no primeiro módulo foi, na verdade, galera, a questão da eletrostática, que era não só eletrostática, mas a questão de você ter ali cargas elétricas em movimento, produzindo campos magnéticos, e como que isso afeta, por exemplo, correntes elétricas, como que os campos magnéticos são produzidos. E vocês viram que para produzir campo magnético, é necessário que você tenha cargas elétricas em movimento. E aí, tudo que gira em torno disso, a gente calculou, né? As interações magnéticas com força magnética e tal. Aí a pergunta agora é o seguinte, deixa eu já apresentar aqui para vocês. Então a pergunta agora é o seguinte, cara. Vamos lá. Se eu, com cargas elétricas em movimento, ou seja, com uma corrente elétrica, eu produzo um campo magnético. Então, correntes elétricas produzem campos magnéticos. Será que o contrário é válido? Ou seja, será que campos magnéticos podem produzir corrente elétrica? Porque a física, galera, existe na natureza, né, de uma forma geral, existem algumas simetrias que aparentemente elas, até você descobrir, elas estão escondidas, né? Você não consegue enxergar elas ainda. Mas quando você faz o teste, algumas simetrias elas acabam inclusive virando leis. Quando isso não acontece, quando não existe simetria, esse negócio de simetria é tão violento que, quando não existe alguma simetria, a gente chama isso de quebra espontânea de simetria. A natureza, ela de alguma maneira, ela quebra a simetria, e aí as pessoas estudam por que quebra, qual é a consequência disso. Mas, geralmente, a natureza ela é muito simétrica. E existem áreas na física que usam as simetrias para conseguir estudar a natureza, sacou? Isso desde a física de partículas, inclusive dentro da área de física de partículas existe uma coisa chamada supersimetria, que estuda exatamente a simetria, a simetria tanto de carga, quanto de tempo, quanto de paridade dentro desse sistema, sacou? Mas aqui a ideia é o seguinte, cara. Se eu tenho cargas elétricas em movimento, e essas cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos, será que campos magnéticos podem produzir cargas elétricas em movimento? Se essa resposta for positiva, percebam que eu consigo produzir corrente elétrica sem pilha, ou seja, sem nenhum tipo de gerador de energia, da maneira usual que a gente conhece. E aí, galera, o que acontece? Nessa época aí, estamos falando de 1800 alguma coisa, eu não lembro quem foi, mas depois que descobriram que a corrente elétrica que passa no fio, ela consegue produzir campos magnéticos de maneira que ela deflete a bússola colocada aqui, por exemplo, os caras começaram, velho, uma busca incessante sobre interferências de algumas cargas em outros campos. Por exemplo, acho que foi o próprio Faraday que fez isso, tá? Ele deixava cair, por exemplo, umas bolinhas assim de metal ou, sei lá, de outro material, mas deixava cair esses caras de uma determinada altura e colocava do lado bússola, ou colocava do lado um amperímetro, para descobrir o seguinte, para descobrir, cara, se essas cargas elétricas em movimento, elas podem produzir corrente, elas podem produzir campos magnéticos, por que então uma massa em movimento, ou seja, uma carga gravitacional em movimento, não pode produzir outras coisas?
né? Aí começou a busca, galera, incessante sobre essas simetrias aí. Só que o problema é que a gravidade, ela não se mostra muito simétrica em relação às outras forças. Ela é uma força um pouco diferente, assim, ela não produz outra, digamos assim. O lance é que o magnetismo e a eletricidade, ela na verdade formam uma força só, que a gente chama de força eletromagnética. E aí a resposta para essa pergunta é que sim. E isso é conhecido como indução eletromagnética. E aí, olha que doido, galera. O que é indução eletromagnética? É você conseguir produzir correntes elétricas através apenas de campos magnéticos. Quando o homem descobriu isso, cara, rolou uma revolução tecnológica na sociedade. Por quê? Porque a gente poderia ter correntes elétricas não mais apenas com pilhas, com geradores. Eu podia ter correntes elétricas usando ímãs. Ou seja, um ímã pode acender a luz. Um ímã pode colocar energia dentro de uma casa. Sacou? Então, essa descoberta, galera, transformou a sociedade. Tudo que nós temos hoje dentro de uma casa, uma sociedade moderna, é proveniente da indução eletromagnética. É por isso que você hoje, às vezes as pessoas não entendem o tanto que é difícil gerar energia elétrica, porque ela está tão atrelada à nossa vida, você simplesmente chega em casa e acende a luz, que você nem pensa de onde que essa energia está vindo. Ela está tão enraizada dentro da nossa cultura moderna que parece que tipo, tá abundante, sacou? Parece que é uma parada que assim, pô, isso aqui tá abundante demais, isso aqui é uma coisa básica. Mas isso só foi possível por conta da indução eletromagnética. Porque se a gente não tivesse descoberto isso, a gente que eu digo, né, o ser humano, se a gente não tivesse descoberto isso, a gente ia ter que continuar acendendo as coisas através de pilhas. E isso ia ser muito caro e muito oneroso. Beleza? Então a ideia, eu vou escrever aqui para vocês, porque é legal vocês terem isso anotadinho. Ó. A ideia é o seguinte, galera. Eu vou até usar o quadro todo. Assim como cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos, campos magnéticos, esses caras também, ou seja, os campos magnéticos, também podem fazer cargas elétricas
entrarem em movimento. Então, podem fazer, né? E aí, qual é a jogada disso? Quem descobriu isso, né, de uma maneira mais certeira, digamos assim, foi um cara chamado Faraday, e isso hoje leva o nome dele, que é a lei de Faraday. Então, o que ele descobriu, galera? Ele descobriu que se você tiver um campo magnético dentro de um circuito, deixa eu ver se eu tenho uma simulação bacana aqui, ó. Um teste legal. Aqui, a lei de Faraday. Se você tem, por exemplo, um circuito elétrico sem bateria nenhuma, tá? E esse circuito elétrico, ele está ligado, por exemplo, numa lâmpada, mas não está ligado a bateria nenhuma. Se eu faço um campo magnético chegar perto desse circuito, o que está acontecendo? Eu tenho as linhas de campo magnético que saem do Polo Norte, passam por esse circuito e voltam para o Polo Sul. Se essas linhas de campo que passam por esse circuito se mantêm estáticas, cara, nada acontece. Então, o campo magnético parado, estático no tempo, ele não vai interferir nas cargas que estão dentro do circuito. Mas, se eu variar esse campo magnético, olha que viagem. Na hora que a gente começa a fazer uma variação do campo magnético nessa região, cara, a lâmpada acende. Por quê? Porque eu consigo produzir cargas elétricas em movimento dentro desse circuito que estava fechado. Se o ímã para, o campo magnético fica estável e aí nada acontece. Agora, se o ímã se movimenta, eu consigo produzir, galera, corrente elétrica dentro do meu sistema. Beleza? A gente chama essa corrente elétrica de corrente elétrica induzida. E corrente elétrica induzida por quê? Porque você teve uma força eletromotriz induzida dentro do seu circuito. Agora, percebam que para isso acontecer, galera, eu preciso colocar o ímã em movimento. E aí eu tenho que fazer, então, o ímã indo para frente e para trás para que eu consiga ter uma corrente elétrica acontecendo dentro do meu sistema. E aí, percebam, isso gera naturalmente uma corrente alternada. Olha para o medidor de voltagem. Uma hora a voltagem é positiva, outra hora a voltagem é negativa, né? Diga assim, a polaridade da sua voltagem que está lá. Isso faz a corrente girar uma hora no sentido horário, uma hora no sentido anti-horário. Isso é o que a gente tem de corrente alternada. Beleza? E vocês estão vendo que eu faço isso sem a ajuda de geradores. Esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, de uma hidrelétrica. O que uma hidrelétrica faz? Ela faz variar o campo magnético dentro de bobinas. Mas quem faz isso? A água. Então, eu preciso de uma energia primária, digamos assim, para fazer com que as turbinas entrem em movimento. Essas turbinas entrando em movimento, elas estão ali permeadas no campo magnético com ímãs em todos os lados, e você consegue fazer variação do campo magnético ali dentro, e isso produz, então, uma corrente elétrica. E é essa corrente elétrica que chega para a gente. É por isso que a corrente elétrica que tem na sua tomada aí é uma corrente elétrica alternada, e não uma corrente elétrica contínua. Se a geração de produção de energia elétrica fosse de baterias, aí nós teríamos corrente contínua dentro das nossas casas. Mas como é alternada, olha que bonitinho. A geração de energia elétrica, ela é naturalmente alternada. E isso, galera, pode acontecer o simples fato de você trocar os polos, por exemplo. Se eu trocar o polo norte, deixar o ímã paradinho, ó. O ímã está aqui paradinho. Se eu trocar a polaridade do ímã, eu acendi a lâmpada. Se eu ficar trocando a polaridade do ímã, eu fico acendendo a lâmpada. Por quê? Porque eu estou variando o campo magnético
o tempo todo. E isso produz corrente elétrica. Se eu faço isso várias vezes, muito rapidamente, se eu conseguisse fazer isso num tempo muito curto, eu nem ia ver a lâmpada se apagando. Eu ia ver a lâmpada acesa o tempo todo, que era o que acontecia com aquelas lâmpadas que a gente tinha de incandescente, né, na nossa casa. Beleza? Aqui no Brasil, essa frequência de oscilação ela é de 60 Hz. A frequência com que a nossa corrente elétrica ela fica oscilando é de 60 Hz. Em outros países, por exemplo, se eu não me engano, em alguns países da própria América Latina e outros países da Europa, isto é de 50 Hz. É de 50 Hz, ou seja, tem uma frequência menor. Beleza? Então, o que é a lei de Faraday? Vamos escrever a lei de Faraday. Ó. Sempre que houver variação do fluxo magnético, sempre que houver variação do fluxo magnético em um circuito fechado, circuito fechado, um circuito fechado. Neste circuito, vamos botar assim, ó, neste será estabelecida uma força eletromotriz, a gente chama essa força eletromotriz de induzida. Por que ela é induzida? Porque ela não veio de geradores, ela veio de uma variação do fluxo magnético. Será estabelecida uma força eletromotriz induzida. Sacou, galera? Então não basta ter o campo. O campo por si só, ele não provoca corrente elétrica. Para que a gente tenha corrente elétrica, eu preciso fazer uma variação desse campo. Porque eu vou produzir uma variação do fluxo magnético dentro do circuito e isso vai gerar uma corrente elétrica. Beleza? Vocês já devem ter visto filmes de ficção científica. Por exemplo, Matrix ou outros filmes que usam essa ideia. O que derruba, por exemplo, os robôs dentro de um filme de ficção científica desse? Qual é a grande arma que derruba coisas eletrônicas? Vocês lembram? Eu fico entre água e imã. Não, tem uma bomba que eles chamam bomba de ou alguma coisa. Ou um evento que você provoca, tipo, você não vê nada acontecendo. Você só aperta o botão e aí todas as máquinas ao seu redor desarmam. Isso acontece, se eu não me engano, naquele filme do Exterminador do Futuro. Acontece no filme do Matrix. Aí o do Matrix é o que é mais contundente, porque o bicho aperta um botão na nave e todas aquelas sentinelas, elas caem. Alguém lembra o nome dessa arma, digamos assim?
Em inglês, é esse aqui, ó, EMP. Em português, é PEM. É o que a gente chama de pulso eletromagnético. Exatamente. O pulso eletromagnético, o que que é? Ele é um campo eletromagnético que você joga no seu circuito. Só que não é uma onda eletromagnética, é um pulso. Puff, é só tipo como se fosse um pacote de onda eletromagnética. E quando isso, por exemplo, vamos colocar aqui um circuito fechado simples, tá? Por exemplo, de uma máquina ou de qualquer equipamento eletrônico, né? Quando você joga esse pulso eletromagnético aqui dentro, o que você está fazendo? Você está variando o campo eletromagnético dentro de um circuito fechado. De acordo com a lei de Faraday, o que você vai fazer aqui? Você vai criar uma força eletromotriz induzida. Só que o seu sistema, então, ele vai sobrecarregar. Você vai gerar dentro do sistema uma corrente elétrica a mais que ele não estava programado. Então, você vai destruir ele por dentro. Porque você vai fazer uma sobrecarga no sistema e ele vai acabar queimando, sacou? Claro que depende da intensidade do pulso eletromagnético. Mas tudo isso por conta de quem? Lei de Faraday. Porque um fluxo eletromagnético variável produz corrente induzida dentro do sistema. Chique isso, né, velho? Cara, isso é uma das coisas mais lindas que a natureza nos proporcionou, que é a tal da força eletromotriz induzida. Deixa eu colocar aqui uma figurinha e vamos estudar ela com calma. Alguma dúvida, galera, com essa ideia aí? Não, não é essa não. Isso já de antemão, só de você olhar para isso, já parece uma coisa revolucionária, não já parece? Já não parece uma coisa mágica? Só de você pensar nisso, imagina no século XIX. Imagina no século XIX. Então, olha só, essa figurinha aqui, ela diz o seguinte, cara. Quando você tem um ímã em repouso, perto de uma bobina, percebam que essa bobina que está aqui, ó, ela está conectada apenas num perímetro. Ela não está conectada nem a uma bateria, nem um gerador de energia elétrica. Se esta bobina ficar parada, ou seja, em repouso, ela vai ter o campo magnético dela aqui, que sai do Polo Norte, né? Faz isso. Isso quer dizer que nessa região aqui, ó, nessa área fechadinha, existe um fluxo magnético que atravessa essa área. Só que esse fluxo magnético, a gente chama de φB, né? Fluxo magnético, ele é constante. Se ele é constante, não tem variação. Se não tem variação, não tem corrente elétrica. Então, se você manter a sua bobina parada em relação ao ímã, não existe corrente elétrica sendo medida no amperímetro. Agora, se você ficar variando para cima e para baixo esse ímã, a gente sabe que o campo magnético, galera, depende da distância, não é isso? Quanto mais perto, mais forte, quanto mais longe, mais fraco. Então, você vai gerar um fluxo magnético que atravessa essa área aqui, um fluxo magnético variável. E isso faz com que você tenha corrente elétrica girando na sua bobina. Essa, galera, é a grande magia da produção de energia elétrica. O que muda, por exemplo, de uma usina hidrelétrica para uma usina termoelétrica ou para uma usina nuclear de energia elétrica, é só quem vai botar o ímã para se mover. Porque eu preciso de alguém que bote o ímã para se mover. Né? No caso da hidrelétrica, é a própria correnteza da água, a energia cinética da própria água, né? A energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética, bate na turbina e aí bota aquele troço para girar, e aí quando você faz um sistema de ímãs em volta de bobinas, você produz corrente elétrica. Chique. Como é que funciona uma termoelétrica? A mesma coisa. Só que você precisa esquentar a água ela esquenta dentro de uma gigantesca panela de pressão, como se fosse uma panela de pressão. Aí o vapor produzido, né, ali sai numa pressão tão grande
que você direciona o jato de vapor para uma turbina. Aí a turbina gira e isso produz energia elétrica. Usina nuclear, mesma coisa. É igualzinha a termoelétrica. A diferença é que você vai esquentar a água não mais com energia de queima de carvão. Você vai esquentar a água através de energia nuclear, vai transformar aquela em vapor, vai fechar aquilo numa panela bem forte de pressão e vai direcionar o vapor para uma turbina. Aí essa turbina vai girar e você vai produzir energia elétrica. Então, toda a sacada de produção de energia elétrica no mundo, a sociedade moderna que nós temos hoje, ela é baseada nisso aqui. Produção de energia elétrica através da variação do campo magnético. Beleza? E todos esses outros momentos aqui também são válidos, ó. Quando a gente tem uma segunda, você troca esse ímã aqui, ó, para uma bobina. Cara, uma bobina, ela é um ímã. Só que ela é um ímã produzido por corrente elétrica. Por isso que às vezes você pode chamar isso de eletroímã. Beleza? Tem campo polo norte e polo sul. Certo? E se você deixar esse cara aproximando e se afastando de uma segunda bobina, você também vai ter medida de corrente elétrica na segunda bobina, porque você vai ter variação do fluxo magnético. Ou você pode deixar as duas bobinas paradas, uma em relação à outra, mas aí você fica aqui invertendo a polaridade da primeira bobina. Numa hora a corrente gira no sentido, numa outra hora a corrente gira no outro sentido. Aí o que você está fazendo? Você está trocando o polo norte com o polo sul da bobina que está lá dentro. Aí fica invertendo, norte-sul, norte-sul, norte-sul. Isso faz o quê? Variação do fluxo magnético também. Então, tudo isso, galera, causa corrente elétrica no outro circuito. Beleza? Matematicamente falando, como que a gente calcula, então, essa força eletromotriz induzida? Vamos lá. Matematicamente falando, galera, a força eletromotriz induzida, eu vou fazer assim, ó, a gente diferenciar da força eletromotriz que vem da bateria, isso tem a ver, obviamente, com a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Diminuir um pouquinho isso aqui. Então, tem que aparecer uma variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Sempre que eu tiver uma variação do fluxo magnético em relação ao tempo, eu tenho uma força eletromotriz induzida. Aí, a única coisa que vai aparecer aqui de diferente é um sinal de menos, que eu vou explicar por que esse sinal de menos aparece daqui a pouquinho. Mas o que importa agora é, variação do fluxo magnético, eu tenho força eletromotriz induzida. E qual seria a unidade desse negócio? Fluxo magnético, galera, é medido em Weber. É medido em Weber. E o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Então, isso aqui vai ter unidade de Weber por segundo. Só que isso aqui é tudo força eletromotriz. E força eletromotriz é o quê? Voltagem. Então, Weber por segundo, ou Weber por segundo, nada mais é do que volts. Bom, de uma maneira geral, vou botar assim. De uma maneira geral, como é que a gente calcula o fluxo magnético? Se você for atrás do que a gente viu, né, em algumas aulas passadas aí, o fluxo magnético ele é calculado como sendo a integral do campo escalar dA. É que é a mesma história, por exemplo, do fluxo elétrico. O fluxo elétrico, ele é o campo elétrico escalar dA, né, dentro de uma integral.
E então, se você substitui isso dentro da equação lá da lei de Faraday, você consegue encontrar uma expressão para a força eletromotriz induzida. Vou botar aqui para a gente, ó. A força eletromotriz induzida, ela nada mais é ter um menos uma derivada em relação ao tempo do fluxo. E o fluxo eu vou substituir por essa integração aí. Então, é uma derivada em relação ao tempo da integral de B vetor escalar dA. Tudo bem? Agora, se a gente tiver um campo magnético mais bonitinho, com as linhas paralelas, por exemplo, quando o seu campo magnético ele tem linhas paralelas e atravessa uma área plana, por exemplo, a gente consegue calcular esse fluxo de uma maneira mais simples. Porque, olha só, se o campo... Mas esse aqui é um caso especial, tá? Mas a maioria dos casos vão ser assim, galera. Então, se o campo magnético for uniforme, só ver se eu vou precisar do quadro todo daqui a pouco. Eu vou. Não, eu vou deixar assim. Se o campo magnético for uniforme, o que acontece? O uniforme não precisa ser uniforme no tempo, tá? Ele basta ser uniforme espacialmente. Então, vou botar aqui, ó. Se o campo magnético for uniforme espacialmente, ao longo de uma área, né? O que vai acontecer? O B, dentro da integração, ele pula fora da integração, né? Porque ele é constante ali naquela área. Aí vai ter a integral de dA, que é a própria área, só que lembrem que você tem ali um produto escalar. Então, nesse caso, o nosso fluxo magnético, ele nada mais é do que o vetor B escalar A. Beleza? Porque o B ele é constante, espacialmente falando, então ele pode sair da integração. E isso aqui, se você for calcular o módulo disso aqui, isso aqui vai ser o módulo do vetor B, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre esses caras aí. Eu vou botar um φ assim, ó. Né, para a gente não confundir com outro φ que diz respeito ao fluxo. Então, se você voltar essa conta na força eletromotriz induzida, você vai chegar no seguinte, cara, ficou feio. Olha que bonitinho. Logo, eu posso escrever que a força eletromotriz induzida ela vai ser igual a menos a derivada em relação ao tempo
de B A vezes o cosseno de φ. Percebam aí, galera, que dependendo da situação, esses três caras podem variar no tempo, tá? Porque eu posso ligar um campo magnético, mesmo que ele seja espacialmente constante, ele pode depender do tempo. Então, ele pode ficar mais forte ou ficar mais fraco, dependendo do tempo. Mas ele continua sendo todo arrumadinho, todo paralelo, ali, bonitinho, espacialmente falando. Eu posso ter uma área que muda com o tempo. Eu posso pegar um circuito e comprimir ele, esticar ele, sacou? Então eu posso ter também a área variando. E eu ainda posso ter o ângulo variando. Como é que eu vario o ângulo? Basta eu girar a espira em relação ao campo magnético. Então, de uma maneira geral, eu posso criar uma força eletromotriz induzida variando um desses três caras aí. Se um desses três caras variam, eu tenho uma corrente elétrica acontecendo dentro da minha espira. Tá bom? Deixa eu botar uma figurinha aqui, ó, que ela vai dizer bastante coisa. Olha só. Imaginem que esse retângulo, esse quadrado que apareceu aqui, galera, esse cara aqui, ó, é um circuito elétrico, tá? É uma espira quadrada, retangular, sei lá, enfim. Aí você posiciona ela nessa situação que ele colocou. O vetor área é perpendicular à área, né, e aponta para a direita. E aí você está posicionando ela de maneira que o campo magnético que está atravessando, olha como o campo magnético ele é uniforme, né, ele com as linhas todas paralelas aí, bonitinhas. De maneira que o ângulo formado entre o campo e a área é zero. O que está acontecendo nesse momento? Se o ângulo é zero, o fluxo é máximo. Por quê? Porque o cosseno de zero é 1. E aí o fluxo nessa situação vira BA. Beleza? Aí vamos manter o campo constante, vamos manter a área constante, mas vamos girar a espira. Quando você girar a espira, aparece agora um ângulo que não é mais zero. Esse ângulo agora ele vai fazer com que o fluxo diminua, porque o cosseno vai diminuir, sacou? E agora o fluxo, galera, ele vai ser dado por BA cosseno de φ. Então, se você fizer isso com a sua espira, o que você fez? Variação do fluxo, logo o que você fez? Força eletromotriz induzida. Se você continuar girando isso, até a sua espira ela ficar perpendicular, a área dela ficar perpendicular ao campo, o que vai rolar? Fluxo zero. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero. Sacou? Então, nessa movimentação daqui para cá, o que você fez? Força eletromotriz induzida. E é isso, galera, que acontece dentro de uma usina hidrelétrica. Tu tem uma turbina, onde nessa turbina tem o seu circuito. E aí você joga um campo magnético passando por ela. Quando a água passa, faz girar a turbina. Aí quando esse cara gira, o que você está fazendo? Variação do fluxo magnético dentro da turbina, e aí você faz com que a corrente elétrica seja gerada, né? Pergunta. Porque talvez isso possa estar passando pela cabeça de vocês. Aparentemente isso parece mágica, né, velho? Tipo, pô, tá criando energia elétrica do nada. Só que a gente sabe que energia elétrica não pode ser criada. Na verdade, a gente faz a transformação. Aí eu pergunto aos senhores, que energia está sendo transformada em energia elétrica? Qual forma de energia nós estamos transformando para criar energia cinética? Do cara que está movimentando o imã, né? Exatamente. Então a gente precisa de um trabalho para colocar algo em movimento, para esse algo em movimento ser transformado em energia elétrica. Olha que louco isso, galera. Então aqui nada mais é do que conservação da energia. Se o sistema fica parado, nada acontece. Mas se o sistema se movimenta,
aí você tem a geração de energia elétrica. Beautiful, né? Professor, Diga. aí o fluxo não tá parado, né? Ele tá em movimento aí. Mas só que, tipo, eu tenho que mudar. Não é que ele tá. Ele tem direção só, né? Só que ele tá parado. É É como se ele porque, não fosse cuidado, parar. é porque você tem que tomar cuidado, Thales. Uma coisa é o campo, outra coisa é o fluxo. Então, o Aham. campo magnético aqui, ó, é representado por essas linhas azuis aqui. Ah, Essa. Sacou? Agora, o fluxo, ele representa o quanto dessas linhas estão atravessando o seu circuito. sim. Sabe? Então percebam que, por exemplo, a diferença dessa primeira situação para essa última, por exemplo, o campo magnético não mudou, porque o campo magnético continua apontado para a direita, com linhas de campo constante, porém, a quantidade de linhas que atravessam este circuito mudou drasticamente. Aqui você tinha várias linhas de campo entrando, e aqui já não tem mais nenhuma linha de campo entrando. Hum. E Então, para o ter fluxo. fluxo, pode falar. Vou falar. Para ter fluxo, Tem que ter o ímã movimentando. Se não tiver movimentando, para ter variação do fluxo. Para aí ter só tem fluxo, que. não E para ter precisa. movimento de carga. E eu preciso da variação do fluxo. Ah, entendi. E o campo pode ficar constante, não tem problema, porque era isso que eu estava falando aqui, ó. Aqui tem uma derivada em relação ao tempo, correto? Se o campo for constante e a área for constante, que é o que está acontecendo nesses desenhos aqui de baixo, basta que o ângulo varie. Se o ângulo variar, eu consigo ter força eletromotriz induzida, ou seja, eu consigo gerar energia elétrica, mesmo mantendo o campo constante, mesmo mantendo a área constante. Porque quem manda na força eletromotriz induzida não é o campo, e sim o fluxo. Sacou a lógica? Sim, então eu posso mudar o ângulo sem mudar o movimento do campo, né? Tipo, Exatamente. saquei, saquei. Quer ver uma parada? Ó? Se eu fizer uma pergunta assim para você, é possível ter força eletromotriz induzida, mesmo quando o campo magnético for nulo? Você acha que isso é certo ou é errado? Eu acho que é certo, porque ele vai variar, né? Se ele vai variar, Exatamente. Quem manda na força eletromotriz não é o campo, é o fluxo. Na verdade, é a variação do fluxo, né? Então, se eu tiver com o campo magnético variando de, sei lá, 10 Tesla para 0 Tesla, variou. Então, eu tenho corrente elétrica. Quer ver uma outra coisa? Se eu falar assim, ó, quanto maior o campo, maior o fluxo. Desculpa. Quanto maior o campo magnético, maior a força eletromotriz induzida. Ou seja, maior a corrente elétrica. Isso parece certo, não parece? sim, Mas não é verdade. Porque se eu tiver, por exemplo, um campo magnético gigante, de, sei lá, 100 mil Tesla, pouco importa. Se ele for constante, eu não tenho corrente elétrica. Sacou? O que manda na parada não é o campo em si, mas sim a variação do fluxo magnético que está acontecendo naquela região ali fechada. Beleza? Se você tiver várias espiras, só para a gente fechar essa ideia, vamos botar assim, ó, para... Opa, a letra hoje tá ruim. Para uma bobina composta por várias espiras,
Então, tu imagina que essas esferas retangulares, na verdade, são formadas por vários fios ali que estão dando várias voltas. Quanto maior a quantidade de voltas, maior é a força eletromotriz. Por quê? Porque a força eletromotriz agora, induzida, vai ser menos o número de voltas vezes a derivada do fluxo que passa por elas em relação ao tempo. É claro que essas esferas têm que ser todas iguais, né? Todas idênticas. Senão não faz sentido você multiplicar pelo número de espiras. Então, esse N aqui, esse N aí, ele corresponde ao número de Aí você pode pensar assim, professor, então é só lá na turbina lá da usina hidrelétrica colocar a maior quantidade de espiras possíveis, né? Mais ou menos, né? Porque o que acontece, cara? A gente sabe que quanto maior é a força eletromotriz, isso vai gerar correntes maiores, e correntes maiores vão gerar efeitos de aquecimento também maiores, né? Então você tem que ter um balanço aí entre o quanto de energia que você quer gerar e o quanto de energia você vai acabar perdendo por conta do aquecimento. Então é tudo um equilíbrio. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do porquê daquele menos que aparece lá. E isso, galera, tem a ver com a tal da conservação da energia que eu estava dizendo para vocês, tá? Lei de Lenz. Lei de Lenz. Então, qual é a brincadeira aqui? Deixa eu voltar aqui pro meu sistema, olha só. Vocês acham, galera, vou fazer uma pergunta que parece imbecil, mas ela é uma pergunta que vai justificar muita coisa na cabeça de vocês. Quando eu estiver aproximando este ímã da bobina, vocês acham que eu vou sentir uma força de atração ou de repulsão com a bobina? Eu não vou sentir força nenhuma. À medida que eu faço esse movimento aqui, ó, estou aproximando o polo norte da bobina. Vocês acham que entre esses dois caras vai existir uma força de atração, uma força de repulsão, ou não vai existir força nenhuma? Só na aproximação. E aí, podem falar. O que vocês acham? Eu queria ouvir vocês. Acho que vai ter atração, né? Entre metal e ímã, vai ter uma atração. Atração? Quem mais tem aí alguma ideia? Algum chute? Pode falar, galera. É importante vocês pensarem nisso agora. Atração? Quem mais? Também acho que é atração. Bom, quem mais? Nobody? Curte só. Se eu estiver empurrando esse ímã para cá e eu sentir uma força de atração, vocês concordam comigo que esse ímã vai ser acelerado? Se esse ímã for acelerado, ele vai ganhar energia cinética. Mas se ele ganhar energia cinética, para onde que vai essa energia cinética? Então, para que nós tenhamos conservação da energia, galera, para que na bobina tenha corrente elétrica, eu tenho que transformar energia cinética em energia elétrica. Isso quer dizer que, para que o meu ímã não ganhe energia cinética, ele precisa sofrer uma repulsão. Por quê? Porque à medida que eu empurro esse cara para lá, eu não posso ganhar velocidade. Eu preciso que a energia cinética que ele ganharia não pode ser ganha. Ele tem que transformar essa energia em energia elétrica. Então, quem faz esse trabalho, eu que estou empurrando o ímã. Então, quando eu empurrar o ímã, eu tenho que sentir uma resistência para empurrar esse ímã. Por quê? Porque eu preciso transformar a energia cinética em energia elétrica. Faz sentido isso para vocês?
Isso quer dizer que na bobina, ou seja, nesses fios enrolados aí, tem que aparecer um polo norte, virado para o norte do meu ímã. Pode crer? Agora, faz a regra da mão direita, galera. Se no ímã, vou desenhar que fica melhor. Olha só, eu tenho aqui uma bobina. E eu tenho aqui um ímã. Certo? Aqui é um polo norte. Aqui é um polo norte. E eu estou aproximando esse ímã da minha espira. O que vai acontecer? Eu tenho que sentir aí uma repulsão. Para sentir uma repulsão, tem que aparecer aqui na minha espira um polo norte também. Certo? Mas para aparecer um polo norte também, a minha corrente elétrica, ela tem que girar de acordo com a regra da mão direita, no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Beleza? Por quê? Porque esse ímã aqui, ó, ele vai produzir um campo magnético nesse sentido. E esta corrente elétrica, ela vai produzir um campo magnético nesse sentido aqui, ó. E isso vai dar uma repulsão entre os dois. Ok? Agora, se você afastar o ímã, vamos lá. Aqui continua sendo um polo norte, tá? Aqui continua sendo um polo norte. Se você agora afastar o ímã, aí você tem que sentir uma resistência quando você estiver afastando o ímã. Mas essa resistência ela vai vir por conta de quem? Agora sim, por conta de uma atração. Isso quer dizer que aqui, ó, vai acontecer um polo sul, porque eu preciso sentir uma resistência quando eu puxo o ímã, e isso faz com que o campo magnético aqui ele esteja agora para este lado. E quem faz isso? Uma corrente que gira no sentido horário, né? Opa. No sentido horário. Ou seja, galera, por isso que quando você aproxima e volta o ímã, você gera uma corrente que, numa situação, ele gira no sentido, na outra situação, gira no outro sentido. É por isso que nós temos corrente alternada nesse tipo de situação, porque eu preciso provocar variação do fluxo, e para que essa variação ela seja, de certa maneira, viável, eu preciso ficar aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Mas para isso acontecer, a corrente tem que girar uma hora no sentido, outra hora no sentido. Uma hora no sentido, outra hora no outro sentido. Quem vai dizer isso é a tal da lei de Lenz. Então, deixa eu escrever a lei de Lenz, a gente discute ela. Vou apagar tudo isso aqui. Doido isso, né, cara? Eu acho isso muito, muito irado, velho. Eu vou escrever e a gente discute. Olha a ideia. O campo magnético gerado pela a corrente induzida gerado pela corrente induzida é contrário à variação do fluxo
magnético do fluxo magnético, vou botar assim, ó, externo. Tá, antes da gente discutir isso, vamos interpretar essa frase. Senhores, o que quer dizer que uma coisa é contrária a uma variação? Pensa comigo. O que significa você ser contrário a uma variação? Tenta interpretar essa frase. Contrário a uma variação. O que é variação? Uma variação quer dizer um aumento ou uma diminuição. Todo mundo concorda? Então, ser contrário a uma variação quer dizer que, se as coisas estão aumentando, você é contrário ao aumento. Se as coisas estão diminuindo, você é contrário à diminuição. Então, você tende a aumentar. Pode dar um bug na cabeça de vocês, cara. Então, pensa com muita calma. Ser contrário a uma variação. Se você tem alguma coisa aumentando, você vai contra o aumento. Então, você tende a diminuir o que está aumentando. Então, você se opõe a essa situação. Ok? Agora, se essa coisa aqui ela está diminuindo, você é contrário à diminuição. Mas para ser contrário à diminuição, o que você tem que fazer? Você tem que fortalecer. Então, você tem que ir na mesma direção daquilo que está diminuindo. E é isso que acontece na lei de Lenz. Olha só, galera. Aqui o desenho mostra um polo sul, beleza? Colocado perto de uma espira. Perto de uma espira. Se você está aproximando, ou seja, está empurrando esse ímã para baixo, com o polo sul virado para baixo, o campo magnético do ímã, ele é um campo magnético que entra, né, no ímã, aqui, ó. Ele entra aqui no ímã. Beleza. Só que, o que você está fazendo? Você está empurrando o ímã, e esse ímã, ele está aumentando o fluxo. Então, a variação aí é de um aumento no fluxo. Se ele é de um aumento no fluxo, você tem que ser contra esse aumento. Então, o campo magnético induzido tem que ser contra, ou seja, para baixo. Por quê? Porque o campo magnético está para cima. E ele está crescendo para cima. Sacou? E aí, para você ser contra esse aumento para cima, você tem que gerar um campo para baixo. Aí, quando você aplica a regra da mão direita, olha o que acontece. A corrente gira no sentido horário. No sentido horário. Beleza? Esse campo induzido aqui, galera, ele é produzido pela corrente que gira na espira. E ela só aconteceu por quê? Porque você aumentou o fluxo magnético nessas redondezas aí. Agora, faz o contrário. Vou pegar o sul para baixo e vou levantar ele, ó. Agora, olha o que você vai fazer. Você continua com o polo sul. O polo sul, ele continua com o campo magnético entrando. Então, na espira, galera, o campo magnético continua entrando aqui, ó. Ele continua entrando na espira. Subindo. Né? Só que agora o ímã está indo embora. Se o ímã está indo embora, esse campo magnético está enfraquecendo. Então, está rolando uma variação de maneira que o campo magnético está ficando mais fraco. Como é que você cria um outro campo que é contra esta variação ficando mais fraco? Você tem que fortalecer. E isso gera um campo magnético, ó, induzido para cima. Por quê? Porque você está fortalecendo um campo que estava diminuindo. Isso faz com que a corrente elétrica gire no sentido anti-horário. Sacou? Isso aí, galera, vocês têm que amadurecer essa ideia, porque aparentemente ela parece ser meio esquisita, né? Eu vou botar outro exemplo aqui, que é do campo do Polo Norte, que é onde eu acho que vocês estão mais acostumados, né? Então, olha só. Se você coloca... Vamos ver se vocês conseguem visualizar agora com o Polo Norte. Coloca o Polo Norte virado para a espira, e aí você vai aproximar o ímã da espira. O campo magnético que atravessa a espira está para baixo. Mas você está aumentando o fluxo magnético na espira. Pela lei de Lenz, o campo magnético induzido, ele tem que ser contrário a esse aumento. Então, esse campo magnético induzido, ele vai ser para cima. Isso gera uma corrente elétrica que gira no sentido
anti-horário. Tudo bem? Agora, se você estiver voltando com este ímã, cadê? Polo norte, e aqui, voltando, ó. O que vai acontecer? O campo magnético continua para baixo, porque continua sendo um polo norte. Então ele continua apontado para baixo. Só que como você está fugindo com o ímã para cima, o campo magnético está enfraquecendo. E você tem que ser contrário a esse enfraquecimento. O que você faz? Fortalece. E aí, então, a corrente induzida, ela gera um campo magnético para baixo, induzido, para fortalecer o campo que estava sendo, estava diminuindo, digamos assim. Por isso, galera, diga. O que faz elas atraírem são as forças? São? Como assim? Tipo, é porque os campos magnéticos estão no mesmo sentido, né? Quando ela sai. Quando você está fugindo? É, quando eu tô fugindo. Isso. O que faz a atração? O que faz a atração, isso? É isso aqui, ó. Quando olha para esse segundo desenho, aqui tem um polo sul, né? Se a corrente gira no sentido anti-horário, o campo magnético ele aponta para cima aqui no centro da espira. Se ele aponta para cima, o que você tem? Um polo norte. E norte com sul dá atração. A mesma coisa acontece aqui, ó. Como o campo magnético está entrando, aqui você tem um polo sul. Uhum. E aí sul com norte dá atração. Olha que genial, velho. Então é o sentido da corrente magnética que faz com que crie os polos, né? Exatamente. Okay. Chique isso, né? Pô, muito artístico, velho. Esses desenhos são muito bem. Muito artístico, eu gostei da sua definição. É porque tem gente que fala que não tem arte na física, né? Aí eu tô trabalhando. Rapaz. A física é a coisa. É a arte da natureza, velho. Só que a gente, como ser humano, a gente tem que entender essa arte. Uhum. É só isso. Mas é uma arte, cara. Isso é uma arte. E uma bela de uma arte, inclusive. Beleza aí para todo mundo, senhores? Vocês entenderam a lógica do negócio? Alguma relação... eu vi aqui. Independente do lado do ímã que eu utilizo, e a bobina não tinha corrente antes, né? Passou a ter por causa do ímã. Exatamente. E exatamente isso, Bárbara. Tanto faz o lado do ímã que você usa. A diferença é que você vai causar uma corrente num sentido ou a corrente no outro sentido, dependendo da polaridade do ímã e se você está aproximando ou afastando. Igual está aí nos desenhos. Quantidade de movimento, aí não, porque o que vai acontecer? É óbvio que se você estiver empurrando um ímã, olha só, cara, tua pergunta é legal. Se você tiver com, por exemplo, aqui, ó, em cima de um carrinho, aqui tem uma rodinha, aqui tem outra rodinha, e aqui eu vou colocar, sei lá, uma bobina. Então, imagina uma bobinazinha aqui. Se você pegar um ímã com o polo norte virado para cá, por exemplo, e você aproximar para lá, aí é óbvio que vai surgir aqui uma repulsão, porque aqui vai aparecer um polo norte, e essa bobina, ela vai ser repelida, então ela vai começar a caminhar para a esquerda. Nesse momento, você vai pensar em quantidade de movimento. Tá bom? Mas o fato da produção da corrente induzida não tem a ver com quantidade de movimento, tem a ver com realmente conservação da energia. Você vai ver quantidade de movimento se você conseguir fazer as coisas se movimentarem à medida que você aproxima ou afasta. Mas aí precisaria de um sistema móvel, né, para você ver a conservação da quantidade de movimento. Senão não dá para ver. Tudo bem? Era isso que você estava perguntando? Beleza, né? Nada, cara. O que acontece dentro de um microfone é exatamente isso. Tá? Quando você fala... Olha que doido, cara. O homem, ele é um bicho muito sagaz. Quando você fala perto do microfone, existe ali no seu microfone, existe uma membrana
que vibra. Por quê? Porque a sua voz, ela é uma onda sonora, e uma onda sonora é uma onda mecânica. E a onda mecânica faz vibrar a matéria. Então essa membrana, ela vai vibrar, só que ela está acoplada com pequenos ímãs. E aí perto de espiras. Então a vibração dessa membrana faz uma corrente induzida dentro da bobina, e aí essa bobina passa corrente elétrica que interpreta um sinal que você joga isso, por exemplo, para um aparelho, sei lá, um computador ou um próprio cabo, interpreta isso com a sua voz, aí transforma de novo. Então a sua voz, ela é transformada numa onda numa energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética depois é convertida em som de novo, que vai para o amplificador, que vai para a caixa de som. Então o microfone é assim e os alto-falantes funcionam assim também. Os alto-falantes transformam energia elétrica em som. Cara, lindo, né, velho? Lindo demais. Professor, Diga. tenho duas perguntas. Uma é o sinal da equação da força eletromotriz induzida, que você falou que ia explicar, o sinal negativo, que eu ainda não entendi a relação muito bem. E a outra não é mais fácil, tipo, em vez de movimentar o ímã, só girar ele? Em vez de ficar levantando para cima e para baixo, por exemplo, uma máquina que fosse fazer esse tipo de serviço. Não era mais fácil só ficar girando o ímã ao invés de ficar movimentando para cima e para baixo? Então, cara, assim, vamos por partes. Aquele sinal negativo, ele vem justamente dessa historinha aqui, ó. Do fato de ser contrário. A lei de Lenz é que leva aquele sinal de menos lá na força eletromotriz. Por quê? Quando eu vou fazer uma aplicação aqui que vai ficar bem claro para você essa historinha do menos. Jazinho, você me disse que você entendeu. A questão de você girar ou não, aí depende do sistema, cara. Tem sistema que é mais difícil girar, tem sistema que é mais difícil botar em movimento translacional. Aí depende muito, tá? Claro que numa espira, você botar as coisas para girar é muito mais interessante. Por isso que na turbina, você faz a turbina rodar. Sacou? E isso causa lá a sua variação do fluxo magnético. Mas aí, Antoine, depende. Depende do sistema físico que você tem ali na sua frente. Tá bom? Mas sim, geralmente, botar as coisas para girarem, aparentemente é mais simples do que botar as coisas para caminharem. Porque girar basta você dar um torque. Né? E para andar, tem toda a questão de atrito, né? Tem toda uma questão mais problemática aí. Mas com relação a esse sinal de menos, olha só. Vamos pensar numa situação bem simples. Isso aqui é conhecido. Qual cor que eu vou usar? Qual cor que eu vou usar? Vou usar o azul escuro. Imaginem que você tem aqui, ó, o que a gente chama de alternador simples. Alternador simples. Deixa eu pegar o desenho dele. É esse cara aqui. Então, o que você tem? Você tem uma espira conectada aqui como se fosse um eletrodo, né? E aqui seria um outro eletrodo. E aí é óbvio que não tem bateria aqui entre os pontos A e B. Tá? Existe, por exemplo, vamos supor que existe uma lâmpada. Parece um comum, né? Mas imagina que aqui tem uma lâmpada ligada. Vocês entenderam? Existe uma lâmpada ligada entre os pontos A e B aí. Beleza? O campo magnético nessa região, ele é constante e ele aponta para a direita. Alguém, obviamente, está produzindo esse campo. Então, é como se você estivesse colocando aqui, ó, do lado de cá, um gigante ímã com polo norte e do lado de cá, um gigante ímã com polo sul. Sacou? E aí o campo magnético, ele atravessa essa região nessa direção aí. O que você vai fazer? Você vai fazer essa espira girar. Por simplicidade, galera, vamos fazer essa espira girar com velocidade constante.
velocidade angular constante e vamos escolher uma condição inicial em que quando o ângulo vai estar zerado quando o tempo é zero. Ou seja, é a posição vertical, beleza? Quando o tempo for zero, o ângulo também vai ser zero. Deixa eu botar assim, ó. Φ é igual a zero para T igual a zero. Isso aqui é a minha condição inicial. Como o meu campo é constante, eu posso calcular o fluxo magnético como sendo B vezes A vezes o cosseno de φ. Sem problema algum. Só que, aí que vem um grande esquema, galera. Olha para o desenho. O B está variando? Não. A área está variando? O módulo não. É óbvio que está apontando para lados diferentes. Mas esse fato de apontar para lados diferentes faz quem variar? O φ. O ângulo está variando à medida que essa esfera gira. E ela gira com uma velocidade angular, ó, ômega. Isso quer dizer que o φ depende do tempo, e a gente sabe que se a velocidade é constante, o ângulo ele tem uma dependência do tipo ômega t, certo? Enfim, o nosso fluxo magnético, então, ele vai ser B A vezes o cosseno de ômega t. Ok? Então, a dependência temporal está apenas no ângulo. Isso quer dizer que quando a gente for calcular a força eletromotriz induzida, vai ser menos a derivada do fluxo magnético. Deixa eu ajeitar isso aqui. Em relação ao tempo. E aí você tem que derivar o fluxo, né? Então fica assim, ó, força eletromotriz induzida é igual a menos a derivada em relação ao tempo de B a cosseno de ômega t. Beleza? E aí o B cai fora, o A cai fora, e eu vou derivar apenas o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Não é isso? Então fica induzida. Vai sair menos, então vai ficar B, A. Aí vai pular fora do argumento ômega, né? Ele vem para fora. E vezes o seno de ômega t. Beleza? Eu vou botar um desenhozinho aqui, ó. E aí vai ficar claro. Cadê ele? Esse cara aqui. Então, imaginem que você está tendo uma vista de ladinho, assim, ó, da sua espira, tá? Aqui ela está na situação vertical, que é aquela situação inicial onde o ângulo é zero. Então, ela está na vertical, o campo está para a direita e a área está para a direita também. Beleza? Aí, esse troço vai girar no sentido horário. À medida que ele for girando, olha só, o fluxo está diminuindo quando ele começa o giro no primeiro quadrante. O fluxo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até o fluxo zerar. Quando que o fluxo zera? Ele zera aqui, ó, nessa situação.
porque ele fica alinhado com o campo, a sua espira. Então, nesse momento daqui para cá, o que você tem? Você tem um fluxo diminuindo. Agora, olha para a força eletromotriz. A força eletromotriz, ela cresceu. Então, daí que vem a lei de Lenz, é daí que vem o sinal de menos. Quando o fluxo magnético vai diminuindo, a força eletromotriz vai crescendo. Sacou? E aí, a partir desse momento, olha o que acontece. O fluxo magnético, ele começa a cair, desculpa, ele começa a aumentar agora, nesses próximos pedaços aqui, ó. O fluxo magnético, ele vai aumentando. Cara, calma aí. Isso, o fluxo magnético vai aumentando e daqui para cá, ó, a força eletromotriz vai caindo. Ele vai caindo. Então, a relação do menos, Antônio, é exatamente para mostrar que enquanto existe um aumento do fluxo, a força eletromotriz diminui, e quando tem um aumento do fluxo, a força eletromotriz cai. Beleza? Porque tem essa oscilação. E esse menos, ele só aparece para justificar essa historinha aqui do contrário, ó. A corrente elétrica, ela aponta para um lado em que ela produz um campo magnético contrário à variação. Então, se ele é contrário à variação, é porque a força eletromotriz que gera aqui, e aí tem que tomar um cuidado, porque a força eletromotriz, ela não é uma coisa vetorial, tá? É daqui que vem alguns problemas de interpretação. Mas, quando eu defino, por exemplo, vamos supor, eu defino o sinal de mais para cá e menos para lá, eu tenho uma força eletromotriz assim, né? Eu tenho a força eletromotriz assim, e a corrente gira no sentido horário. Certo? Aí você está vendo que, nesse momento, o fluxo magnético está diminuindo, enquanto está indo para cima. Fluxo magnético diminuindo quer dizer que a variação ela é negativa. Então, a variação do fluxo é menor do que zero. Mas a força eletromotriz é maior do que zero. Por quê? Porque o fluxo está diminuindo, mas a força eletromotriz ela é positiva, porque está fazendo o sentido da corrente ser no sentido horário. Aí, se você faz o contrário, se você empurra o ímã para baixo, você fez agora a corrente girar no outro sentido. Isso quer dizer que agora a polaridade inverteu. Então, a força eletromotriz virou agora para o outro lado. Então, a gente inverteu a polaridade. A força eletromotriz ficou negativa. Certo? Mas a variação do fluxo, não. A variação do fluxo agora está crescendo. Então, a lei de Lenz e sinal de menos é para justificar essa historinha de que você precisa ser contrária à variação do fluxo. A corrente induzida, ela produz um campo contrário à variação do fluxo. Tudo bem? É essa a historinha do sinal de menos. Mas, eu já vou adiantar para vocês que, para fazer conta, você vai precisar do módulo da força eletromotriz. Tá? O sinal de menos é só uma justificativa da lei de Lenz. Tá? Mas quando você for fazer conta, o que te importa ali, porque a força eletromotriz ela não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então você precisa do número, do valor absoluto, de quantos volts tem ali no seu circuito sendo gerados de maneira induzida. Aí, se é para o sentido horário, sentido anti-horário, aí você vê como é que está a situação da corrente, tá bom? E aí você vê o que está acontecendo. Porque pode realmente gerar confusão, tá, galera? Esse negócio de força eletromotriz positiva, força eletromotriz negativa, isso não é vetor. Isso quer dizer o seguinte, a corrente gira no sentido ou gira no outro sentido? Só isso. Aí você define quando você for fazer exercício. Vou fazer alguns exemplos aqui hoje, se der tempo. Tudo bem, Antônio? Ficou mais ou menos clara aí a ideia do sinal de menos? Ficou claro sim, professor, valeu. Show. Então vamos para uma segunda aplicação aqui, ó. Essa aqui é uma aplicação que ela de vez em quando aparece em... Como é que fala? Em questões de terceiro ano, tá? Mas nós vamos resolver ela usando matemática do nível superior. Mas você pode resolver ela usando matemática do nível médio, não tem problema nenhum.
Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos agora fazer um gerador. Com haste deslizante. Vamos pegar a figurinha. Eu quero esse cara aqui, ó. Então, olha o que está acontecendo. Vocês têm uma região aí onde o campo magnético está entrando dentro da tela de vocês, aí dentro do papel. O campo magnético está entrando. Quem está produzindo esse campo é algum ímã que para a gente não interessa quem está produzindo. O que eu sei tem um campo magnético entrando. Eu vou definir o vetor área aqui, ó, entrando também. Tá? De maneira que o ângulo entre o campo e a área é zero. Então, aquele φ é zero e vai dar um cosseno de zero, que vai dar 1. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos puxar essa haste, ela é móvel. Deixa eu colocar uma seta aqui, que fica mais arrumadinho, né? Uma seta de verdade, não meus garranchos. Aí, vamos supor que você puxe essa barra e aplica uma força externa. Chama assim, força externa. Quando você fizer isso, você vai gerar uma velocidade, e aí a haste vai se movimentar. Quando ela se movimentar, galera, o que vai mudar no sistema? Bom, eu sei que o fluxo magnético ele é igual a B, porque é constante, vezes a área, vezes o cosseno de φ. E nesse caso, o φ é zero. Eu sei também que a força eletromotriz induzida vai dar menos a derivada desse fluxo magnético em relação ao tempo. Bom, quando você for derivar isso, vai ficar assim, ó, força eletromotriz é igual a menos a derivada em relação ao tempo de quem? De BA. Né? Porque o cosseno é 1 de BA. Aí eu pergunto, quem está variando? É o B ou é o A? Só pode ser o A. Porque o B ele não muda. E à medida que essa haste ela se movimenta daqui para cá, concordam comigo que eu aumentei a área onde as linhas de campo atravessam? Então eu aumentei o fluxo magnético. Se eu aumentei o fluxo magnético, galera, eu preciso de uma corrente que seja contra essa variação. Então, naturalmente, a corrente tem que girar nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque a corrente girando nesse sentido vai produzir um campo magnético para fora. Esse campo magnético, ele é o induzido. De novo, por quê? Porque a área está aumentando. Se a área está aumentando, o fluxo está aumentando. Mas se o fluxo está aumentando, o campo magnético da corrente induzida tem que ser contrário a esse aumento. Como ele está aumentando para dentro, então nós temos que ter um campo magnético para fora. E isso só é possível se a corrente girar no sentido anti-horário. Tá bom? É daí que vem o sinal de menos da lei de Lenz. É exatamente daí. Então eu vou ter aqui, ó. Opa. Deixa eu trocar de cor. Menos B vezes a derivada da área em relação ao tempo. Tá, quem é a derivada da área em relação ao tempo? Aí você pode pensar isso de várias maneiras. Né? Quem é a área? A área é base vezes altura. Certo? E depois de um determinado intervalo de tempo dt, o que variou foi exatamente esse pedaço aqui em cima, ó, que é a velocidade vezes dt. Certo? Então, o dA nada mais é do que
essa areazinha que foi acrescida aqui no seu sistema. Faz sentido, galera? Esse cara aí, ó, é o dA. E o que é isso? É base vezes altura. Então, eu vou colocar aqui no canto, ó, o dA nada mais é do que a base, que é a velocidade vezes o dt. Não é isso? Porque a distância percorrida, velocidade constante, é velocidade vezes o tempo. Então, velocidade vezes o tempo vezes a altura. E a altura nada mais é do que o comprimento dessa barra, vezes L. Ok, galera? Vamos substituir isso lá na força eletromotriz. Então, minha força eletromotriz é igual a menos B vezes a área. E a área vai ser L V dt. Tudo dividido por dt. Aí dt com dt vai embora, a gente encontra a força eletromotriz na barra induzida, né? Menos, eu vou botar na ordem que é usada, por exemplo, lá no terceiro ano, se conhece aqui como Legião da Boa Vontade. Não sei se vocês lembram disso. Pronto, LBV, então, é a força eletromotriz. Aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Quando você está puxando a barra, concorda? Se você está puxando a barra, você está gastando energia. E aí olha como tudo se fecha, cara. Existe uma potência que você está produzindo. Vou chamar isso aqui de potência mecânica. Ou seja, é a potência que a força está trazendo para o sistema. Essa potência, lembra dessa potência? É força vezes deslocamento, não é? A força constante, o deslocamento ele é uniforme. Então, quando você faz isso, o trabalho, que é força vezes deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo, mas aí o cosseno do ângulo vai dar zero também, o ângulo é zero, o cosseno é 1. Quando você divide isso pelo tempo, você tem a potência. E a distância dividida pelo tempo, nada mais é do que a velocidade. Então, a sua potência mecânica, eu vou chamar de PM aqui, ó, nada mais é do que a força que você faz vezes a velocidade da barra. Tudo bem? Só que quem é essa força? Ora, galera, concordam comigo que esta barra, ela está, olha só, hein, esta barra, ela está imersa no campo magnético. E está passando uma corrente elétrica por ela, isso quer dizer que ela vai sentir a ação de uma força. Agora, faz a regra da mão direita aí, para você ver para onde que está essa força. Cadê? Deixa eu botar aqui outra seta. Vou deixar essa seta aqui de sobreaviso. Olha aí, a corrente está para cima, na barra, tá? Na barra que se move. Deixa eu deixar ela aqui para depois mexer com ela. Então, ó, a corrente está para cima. O campo está entrando. Se você fizer o produto vetorial, que vocês já conhecem, que é o IL vetor B, olha lá, L para cima, campo para dentro, você vai ter uma força para a esquerda. Deixa eu apagar esse cara aqui. E vou pegar essa seta de novo. Eu vou ter uma força para a esquerda. Na barra. Só que essa força que é para a esquerda é uma força magnética.
E como essa velocidade é constante, a força que você puxa tem que ser igual à força magnética. Olha que doideira, cara. E vocês estão vendo que de novo apareceu uma resistência aí a você puxar? Por quê? Porque você não pode ganhar energia cinética, porque a energia cinética que você ganharia tem que ser transformada em energia elétrica lá no seu circuito. Então, tudo vai se encaixando por conservação, certo? Nesse caso aí, a nossa força magnética em módulo, vou botar aqui embaixo, ó, a força magnética em módulo vai ser ILB seno de θ. Só que esse seno de θ é o seno entre o L, o vetor L, que está na direção da corrente, e o B, que vale 90 graus, então, esse ângulo, né? Seno de 90 graus. Porque o campo está entrando e a corrente está para cima, então 90 graus. Substituindo isso, olha o que a gente vai encontrar. A potência mecânica nada mais é do que ILB vezes a velocidade. Beleza? Força vezes velocidade. Tá, e daí? E daí que eu tenho uma outra relação que diz respeito ao sistema. Galera, isso aqui é um circuito. Apareceu uma força eletromotriz. Todo circuito tem resistência. Então, a força eletromotriz é igual a R I. Não é isso? Então, eu consigo descobrir a corrente elétrica apenas dividindo a força eletromotriz pela resistência do sistema, resistência elétrica. Então, a potência mecânica, olha aí, vai ficar força eletromotriz sobre R vezes L, B, V. Ok, agora bora substituir isso aqui, ó. E aí, galera, aquilo que eu estava falando, o que é importante para a gente aqui não é o sinal da força eletromotriz, é o módulo. Então, eu vou botar o valor absoluto sem o sinal de menos. Esse sinal de menos, ele só serve para você descobrir se a corrente gira no sentido horário ou anti-horário. Apenas isso. Dá para fazer conta, pouco importa, né? Então, vai ficar, no lugar da força eletromotriz, LBV, sobre a resistência, vezes LBV. Pronto. Acabamos de achar a potência mecânica. L quadrado, B quadrado, V quadrado, sobre R. Isso representa a taxa de energia que você está gastando ao puxar esta barra. Percebam que quanto maior a velocidade, e faz muito sentido, maior vai ser a energia com que você está consumindo. E essa energia está se transformando em quê? Em energia elétrica. Agora vamos pensar, galera, o que tem nesse circuito? Dentro desse circuito só tem uma coisa: resistência elétrica. Todo mundo de acordo? E qual é a função principal de um resistor? Esquentar. Então, esta sua potência mecânica, ela tem que se transformar em energia elétrica, e essa energia elétrica tem que se transformar em energia térmica. Olha que lindo, velho. E como é que você calcula energia térmica? Ou como é que você calcula, como é que fala? A potência que é transformada em energia térmica, né? A potência dissipada. E aí vocês sabem calcular potência dissipada. A potência dissipada nada mais é do que I ao quadrado vezes o R. Vocês viram isso lá no semestre passado.
I ao quadrado vezes o R. Muito bom. Substitui, então, as nossas coisinhas, ó. Potência dissipada é igual a... O I ao quadrado é a força eletromotriz dividido por R, tudo ao quadrado, vezes R. E a potência dissipada, então, vai ser L, P, V ao quadrado sobre R. E é exatamente igual à potência mecânica. Né? Eu ia fazer mais 2 exemplos, não sei se vai dar tempo. Eu vou fazer um exemplo com vocês, pelo menos um agora, que é um exemplo que está no livro de vocês. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada no segundo exemplo que ele faz. Se tivesse alguma dúvida, vocês me falem. Tá? Vou até mostrar aqui, ó, deixa eu ver se eu abro rapidinho. Não. Não. Isso. Ó, eu queria que vocês tentassem dar uma olhada depois nesse exemplo 30.03. Anota aí para vocês não esquecerem. Exemplo 30.03 do livro de vocês. É a página 577. Página 577. Eu quero discutir com vocês esse exemplo aqui, ó. É o exemplo 30.02. Tá? Porque talvez pode ser que vocês tenham alguma dúvida com relação a esse. Os dois, galera, tratam de campos magnéticos que são variáveis, beleza? Nesse primeiro caso aqui, ó, você tem um campo magnético que depende apenas do tempo. No segundo caso, você tem um campo magnético que depende do tempo, cadê? Ó, depende do tempo e depende do x. Então, depende de duas coisas, tem duas variáveis aí. Ele depende do x e depende do tempo, tá? Então, vamos lá. Rapidinho eu faço esse aqui e a gente finaliza a aula. Campo variável no tempo. Ele me dá essa figurinha aqui. E aí, galera, é por isso que eu quero fazer ele com vocês. Por quê? Nesse circuito já existe uma força eletromotriz. Então, já existe uma bateria, já existe uma fonte, e ele coloca ela aqui, ó, com uma força eletromotriz que já produz uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Então, independente de ter campo magnético ou não, já existe corrente elétrica aí. Por isso que eu quero fazer esse cara com vocês. Só que aí, o que vai rolar? Você vai jogar um campo magnético que depende do tempo, variável, e ele fala que é 4t ao quadrado mais 2t mais 3, tudo no sistema internacional, tá? Ou seja, Tesla e segundos. Ele diz para a gente que o raio dessa semicircunferência aí é 0,2 metros. A força eletromotriz da fonte, olha só, da fonte, não é induzida. É de 2 volts. E a resistência do sistema é de 2 ohms. Pronto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a força eletromotriz induzida, porque a força eletromotriz da fonte é 2 volts, a corrente eu não sei, se eu quiser calcular a corrente, basta dividir 2 por 2, né? Então, a corrente elétrica aí é 1 ampere, sem o campo. Mas e com o campo? Vamos lá. Então, a força eletromotriz induzida
Isso quer dizer que eu tenho uma outra força eletromotriz, eu tenho duas forças eletromotrizes, vai ser menos a derivada do fluxo em relação ao tempo. Isso aqui vai dar menos ddt daquela função lá, né? Ó, 4. Calma aí, deixa eu fazer direitinho, porque aqui vai ficar B vezes A. Porque a gente define a área saindo, beleza? A área saindo, e aí a gente tem um ângulo zero, parará. Então, a força eletromotriz induzida é igual. Nesse caso, a área é constante, então fica menos A vezes derivada em relação ao tempo. Professor, essa área saindo, como que eu defino ela? Saindo ou entrando? Cara, a sugestão que eu dou é o seguinte, você pode definir tanto para um lado quanto para o outro, tá? Tanto faz. Mas para seguir uma ordem, que todo mundo pode fazer a mesma, sempre define ela na direção do campo. Porque aí você vai ter o ângulo zero. Mas realmente, você pode definir ela tanto para dentro quanto para fora. Tranquilo. Mas como o campo está saindo, escolhe ela para ela saindo também. Se o campo estiver entrando, escolhe ela entrando. Tá bom? É uma questão de escolha. Então, 4t quadrado mais 2t mais 3. Se você quer uma derivada de uma coisa polinomial, isso aqui é simples, né? Bom, a área, galera, é uma área de uma semicircunferência. Então, é menos π r ao quadrado sobre 2. E a derivada desse troço vai dar 8t mais 2. Mais 2, sem t, né? Cara, eu vou desativar esse fixo, bicho. Esse fixo só perturba. Muito bem, se a gente substituir aí os valores, e aí eu já vou... como é que fala? Eu vou tirar esse sinal de menos daí, tá, galera? Porque, de novo, esse sinal de menos, a gente vai usar ele só no final para definir se a corrente gira num sentido ou gira no outro sentido. Então, esse sinal de menos, de novo, ele só quer dizer que quando o fluxo aumenta, a força eletromotriz é para um lado. Quando o fluxo diminui, a força eletromotriz é para o outro lado. Mas como isso não é vetor, isso pode dar confusão na hora de fazer conta. Então, a minha sugestão é, calcula a força eletromotriz em módulo, e depois você faz a regra da mão direita para saber se está ajudando a corrente ou não. Então, vamos calcular aqui rapidinho. A força eletromotriz induzida vai ser igual a π 0,2 ao quadrado sobre 2, que multiplica 8t mais 2. Não é isso? É isso. Muito bem. Eu quero, vamos pegar um tempo de 10 segundos depois que o sistema começou a se movimentar. O campo, né, começou a se movimentar. Se eu escolher um tempo de 10 segundos, quando você substituir lá, vai dar uma força eletromotriz de, cadê? 5,15 volts. Beleza? E a pergunta é, quanto que vale a corrente nesse momento? Quanto que vale a corrente? Aí, vamos agora olhar para a força eletromotriz, galera, induzida. Deixa eu apagar essa corrente aqui. Pá. O que está acontecendo? O campo magnético, vocês estão vendo que o campo magnético está crescendo e ele está crescendo para fora. Como é que você sabe que ele está crescendo?
Porque nesse intervalo de tempo aí, ó, no intervalo de tempo 2 segundos, cadê? 10 segundos, o campo magnético ele é crescente. Então, o fluxo ele é crescente. Tá bom? Se o fluxo é crescente, nesse momento, é porque e ele está crescendo para fora, é porque a corrente elétrica que vai produzir aí, induzida, ela tem que contrariar esse crescimento. Então, tem que botar um campo para dentro, aqui, ó. Esse é o campo magnético induzido. Mas, se isso está acontecendo, é porque a corrente induzida, ela está se opondo. Ela está se opondo à fonte. Se ela está se opondo à fonte, a nossa força eletromotriz, ela é contra a força eletromotriz da fonte. Aí você tem que comparar quem é maior. A força eletromotriz da fonte é 2. A força eletromotriz induzida é 5,15. Por isso que não é legal você colocar um menos aqui, porque você pode depois se confundir. Eu sei que elas estão se subtraindo. Um está funcionando como gerador, o outro está funcionando como receptor. Quem está ganhando a parada? A força eletromotriz induzida. Isso quer dizer, galera, que a força eletromotriz total, vou botar assim, vai ser os 5,15 produzido pela induzida, menos a outra. Tá bom? Lembrem que isso aqui não é vetor. Então, ir para a esquerda e para a direita não é uma coisa interessante de você pensar. Então, isso aqui vai ser 3,15 volts. O que é isso? É a força eletromotriz total do seu circuito. Aí ficou moleza, né? Como eu sei que a corrente elétrica I vai ser a força eletromotriz total sobre a resistência, então isso vai dar 3,15 sobre 2. Isso vai dar 1,6. Beleza? Cara, então por isso que eu não gosto de pensar com aquele menos. Faz a conta, tira o menos do caminho, faz a conta. Aí depois você descobre se o fluxo está crescendo ou está diminuindo. Bom, se está crescendo, então a gente tem que ser contra esse crescimento. Então, para onde que aponta a corrente? A corrente é para lá. Então essa corrente é contra a corrente que a fonte estava produzindo. Então a gente subtrai os dois. Se a corrente fosse a favor da fonte, aí a gente somava os dois, porque a gente ia ter dois geradores dentro do seu sistema. E assim por diante. Certo, meu povo? Dúvidas? Eu sei que vocês estão aí com a cabeça na primeira prova ainda. Por isso que eu não quero estender muito prazo para vocês, tá? Acho que até sexta-feira aí, acho que é um bom prazo. Porque senão vocês ficam muito preocupados com aquela prova e esquecem do que está caminhando para frente. Beleza? Mas vocês entenderam a ideia da aula de hoje? Isso aqui é importante demais, cara. Isso aqui é uma das grandes transformações que o século XIX trouxe para a sociedade. Sem isso aqui, cara, a nossa vida, como a gente tem hoje, ela não seria possível. Por isso que é muito importante vocês acompanharem essa historinha. Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender a ideia? Opa, valeu, Thales. Esse exemplo tá no livro, professor? Você fez? Sim, esse que eu fiz aqui está no livro. O outro também que eu quero que vocês façam está no livro. É tudo do livro de vocês. Aí vocês vão fazer... Deixa eu até botar aqui, ó.
3003. Esse que eu fiz é o 3002. Show de bola, então. Então, vou parar a gravação aqui.